Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube. Eu sou meteorologista Estel Cias. Eu quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, o teu comentário para a gente. Na capa de Metsu.com, um dos destaques é o alerta para temporais e tempo severo na Argentina e no Uruguai ao longo desta semana. Eu vou explicar aqui no vídeo por que desse risco. Aqui você acompanha a previsão específica para a sua cidade, é só colocar ali o nome do seu município, são 10 dias de informação completa. Acompanhe nosso monitoramento de raios e principalmente imagens de radar, que será muito útil nessa semana. É só clicar aqui em rádios. E laudos, você preenche o formulário e a Metsul entra em contato com você. Seja assinante dos produtos da Metsul e tenha acesso aí a mapas, gráficos dos principais modelos atmosféricos do mundo todo, mapas muito importantes nesta semana de alerta aí para tempo severo em parte do sul do continente. Isso acontece porque nós teremos uma condição completamente atípica para esta época do ano. Teremos a configuração de uma corrente de vento nos baixos níveis da atmosfera, mais ou menos 1.500 metros da atmosfera, nível de 850 milibares. Isso significa essa corrente de vento desde a Bolívia, passando pelo Paraguai, pegando aqui esse eixo nordeste da Argentina, Rio Grande do Sul e Uruguai. Essa é uma condição que vai predominar em grande parte dessa semana, transportando o ar quente, úmido e instável nos baixos níveis da atmosfera. Isso vai propiciar a queda na pressão atmosférica a níveis muito baixos e que vão potencializar a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical com potencial para correntes de vento muito fortes que podem trazer aí vendavais, risco de muitos raios, queda de granizo e também chuva forte. Não teremos uma semana chuvosa, falando mais para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná. Teremos uma semana em que o ar quente vai predominar justamente como consequência da atuação desse jato de baixos níveis. Essa corrente de vento atuando continuamente por vários dias seguidos vai trazer marcas de temperatura muito acima da média, acima do normal para esta época do ano. Teremos realmente tardes até que vão lembrar o verão, período de verão realmente com marcas ao redor de 35 graus no Rio Grande do Sul e parte do oeste de Santa Catarina, nordeste da Argentina e Paraguai. Esse ar muito quente com sistema de baixa pressão atmosférica com umidade vai deflagrar uma semana aí de risco de tempo severo. Quando a gente fala em tempo severo, é risco de pulsos de chuva muito forte, a torrencial, que pode gerar grandes acumulados no curto espaço de tempo, risco de vendavais e até mesmo atividades tornádicas, quando a gente tem aí uma situação muito pontual de um vento mais intenso, que pode deflagrar tornados com alto potencial nessa semana, especialmente no Uruguai e nordeste da Argentina, e além do risco de granizo de variados tamanhos. Então é uma semana de alto risco, é preciso ficar acompanhando o monitoramento e os alertas de curtíssimo prazo, com questão de horas de antecedência, que esses alertas é que conseguem detalhar mais as áreas de maior risco. Vamos falar dia a dia como será essa semana. Então nós temos essa instabilidade aqui prevista para segunda-feira, a gente vê Paraná, Santa Catarina dentro daquela bolha de ar mais quente, com sol, com nuvens, com aquecimento. O sol aparece também nesta segunda-feira em diversos pontos do Rio Grande do Sul, mas a perspectiva é que ao longo do dia essas nuvens muito carregadas possam trazer, especialmente do centro para o oeste, risco de eventos de chuva forte com temporais. E vejam aqui o acumulado esperado só para segunda-feira, em 24 horas, o modelo canadense, indicando aqui ao redor de 100, 150 milímetros nesses municípios. A gente vê aqui região de Santana do Livramento, Quaraí, Dom Pedrito, região de Rosário, região também de Alegrete, Santiago, um pouco mais ao sul de São Borja, em direção a Itaquí, departamentos do norte do Uruguai, nordeste da Argentina. Então essa é a área de maior risco nesta segunda-feira, especialmente em termos de volume de precipitação, enquanto que aqui é o norte do Rio Grande do Sul, pegando Frederico Westphalen, Erechim, Iraí, com sol, calor intenso, Campos de Cima da Serra, Grande Porto Alegre, grande parte do dia com sol e nuvens, esquenta, chove mais do final da tarde para a noite, mas de forma bem isolada, Costa Doce e Zona Sul também. Terça-feira, a instabilidade está mais presente no território gaúcho e com ar muito quente nos baixos níveis da atmosfera. Não necessariamente
A gente vai ter um dia de calor intenso, mas o que chama a atenção na segunda-feira é esse ar mais quente dos baixos níveis da atmosfera, trazendo sensação sim de abafamento e a instabilidade mais espalhada que pode trazer temporais para diversos pontos da metade norte e também com momentos de chuva muito forte. Aqui o modelo projetando para a terça-feira volumes entre 75 e 100 milímetros em toda essa área aqui, mais centro-oeste do Rio Grande do Sul. Chove um pouco também na divisa com Santa Catarina, chuva isolada na Grande Porto Alegre, Costa Doce, praticamente sem instabilidade. Agora, Santa Catarina e Paraná na terça também com sol e calor intenso. Perspectiva para a quarta-feira. Quarta-feira provavelmente será o dia mais quente desta semana, os modelos projetando aí temperatura acima dos 35 graus em diversos municípios gaúchos, inclusive aqui no Vale dos Sinos e na Grande Porto Alegre, e a perspectiva é de que nós tenhamos aí esse ar muito quente também atuando em Santa Catarina e Paraná, e ainda a instabilidade fica aqui confinada entre Uruguai e Rio Grande do Sul, com alerta para temporais na quarta-feira. A chuva fica mais restrita às áreas de fronteira com o Uruguai. Entre quinta e sexta-feira, a instabilidade volta a se espalhar com a queda na pressão atmosférica, e aí fica o alerta para tempo severo. Acredito que o risco maior seja na segunda metade da semana aqui no Rio Grande do Sul, em termos de intensidade de chuva e principalmente na severidade dos temporais, com risco de vendavais, de raios e granizos de variados tamanhos. Então, quinta e sexta-feira. Quinta a gente vê de novo aqui toda a metade sul do estado com maior risco de volume mais alto de precipitação, mas a chuva também alcança a metade norte e de forma isolada também poderemos ter eventos de chuva forte, inclusive na região metropolitana de Porto Alegre da tarde para a noite. E na sexta-feira a instabilidade já mais ao norte, começando a realmente ter uma melhora no tempo, e na sexta-feira já muda o padrão de temperatura, cai a temperatura e com isso vai perdendo força aí os temporais, a instabilidade. Olhando para a região metropolitana de Porto Alegre, a gente vê esta segunda-feira, o dia começa com 15, a máxima chega aos 30 graus na região metropolitana, sol e nuvens, pode ter chuva isolada da tarde para a noite, não se descarta temporais. Aqui a gente vê a amplitude térmica um pouco menor na terça, vejam, a madrugada com 19 graus, máxima de 27, muitas nuvens, o sol aparece e também pode chover. Quarta com sol e dia ventoso, vento norte trazendo esse ar muito quente, com 35 graus no Vale dos Sinos, mínima de 20 graus. E aqui vejam a grande mudança de quinta para sexta-feira. Quinta-feira volta a ter calor, chove com temporais fortes aqui na região metropolitana. Antes dos temporais chegarem, a temperatura chega aos 30 graus. Sexta-feira com muitas nuvens, vento sul, muda completamente o padrão de temperatura. 14 graus na noite de sexta-feira, à tarde com 19 graus, tempo instável, úmido e com prováveis pancadas de chuva. Então uma semana, vejam, em que o calor volta a predominar aqui na região metropolitana, calor, ar quente, que vai servir de combustível para intensificar a chuva e os temporais pelo Rio Grande do Sul. Por isso, continue acompanhando as redes sociais da Metsu Meteorologia, metsul.com, diariamente sendo atualizado aí com conteúdos muito importantes, não só para o sul do Brasil, mas para todo o território nacional e também para a Argentina e Uruguai, que terão uma semana aí de grandes temporais. Então fiquem atentos aos nossos alertas e, claro, eu volto aqui no canal com mais informação para vocês também. Uma boa semana para todo mundo, até mais!